amanhã achar que pode ameaçar um país. Não tem jeito, ele não foi eleito para isso. Pare com esse maldito bloqueio a Cuba e deixe os cubanos viverem a vida deles. Não é possível que nós fiquemos quietos diante disso, gente. Bem, eu disse ao Ramaphosa que ele deve comparecer ao G20. Deve comparecer, ele não pode não ir porque o Trump disse para ele não ir. Ele deve ir ao G20, ele é membro nato. Ele vai e vamos chegar lá para ver o que vai acontecer. Se vão deixar ele entrar ou não. Nós não podemos permitir que o mundo circunve ao comportamento de um presidente que acha que por e-mail ou por Twitter ele pode taxar produtos, pode punir países e pode fazer guerra. O que a gente vê todo santo dia é declarações, que eu não sei se brincadeira ou não, o presidente Trump dizendo que já acabou com 8 guerras e que ainda não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então é importante que a gente dê logo um Prêmio Nobel para o presidente Trump para não ter mais guerra. Aí o mundo vai viver em paz, tranquilamente. Essa última declaração que você viu aí é do presidente Lula hoje em Portugal. A gente vê um constrangimento ali, inclusive, do primeiro-ministro português. Mas, Neila, Andressa, vocês sabem que, assim, eu não sou do futebol, eu sou da Fórmula 1, assim como boa parte do pessoal do audiovisual do Metrópolis aí, mas no futebol tem uma expressão que é cavar a falta. Então, esse ponto já está meio claro que a gente está em campanha eleitoral e não é muito segredo também que o pico de popularidade do presidente Lula foi durante a crise ali do tarifaço entre Brasil e Estados Unidos, né? Então, talvez ali essa tentativa de retomar o embate com Donald Trump, que é alguém que está com problemas de popularidade mesmo em casa no momento, é uma tentativa de retomar ali um discurso de soberania, né? Mas até onde eu apurei, assim, isso eu apurei há bastante tempo, o pessoal lá, pelo menos no Departamento de Estado, que assim, é um órgão que assessora a Casa Branca, mas não é a Casa Branca, então a palavra final é sempre do presidente norte-americano, mas no Departamento de Estado eles estão bem cientes dessa estratégia e pelo menos por lá não vai funcionar, porque o aconselhamento ao presidente Donald Trump do Departamento de Estado é no sentido de que entrar em enfrentamento com o presidente Lula dá a ele o que ele quer, que é uma munição para sua campanha eleitoral. Então a Andressa consegue analisar isso muito melhor que eu até, porque claramente aí é uma retórica política, não faz sentido o presidente Lula dedicar tanto tempo diariamente e estar fazendo críticas, até ataques ali, ironizando o presidente Donald Trump, é algo que na diplomacia não faz muito sentido, né? Acho que você foi perfeito no comentário, Sam. Eu também para essa mesma linha, né? O que o presidente Lula quer colocar na campanha é a questão da soberania nacional, trazer de volta, né, esses ataques à democracia que levaram à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e de tantas pessoas no entorno dele. Esse é o tema que eles querem colocar para um quarto mandato do presidente Lula, como se não for o presidente Lula o próximo presidente do Brasil, o país está em risco. Então ele precisa levantar a voz, bater na mesa, fazer toda essa cena que a gente está assistindo aí pelo mundo, não porque ele acredita nisso, né? Porque isso vai garantir as imagens para o programa eleitoral que está aí batendo na porta, né? E o presidente Lula está atrás nas pesquisas, mesmo que na margem de erro, para o Flávio Bolsonaro, que é o poste ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não pode se eleger porque está se candidatar, porque está preso. Então, esse vai ser o discurso. O governo tem muito pouco apresentado, o que fez aí nos últimos 3 anos e meio, então vai trazer essa questão ideológica, né, para a agenda política eleitoral. Do outro lado, o Flávio Bolsonaro vai tentar trazer os temas, são os pontos de dor ali do governo Lula, que é a questão da economia, e a gente está vendo aí um país totalmente endividado e um governo tendo que correr atrás para dar uma resposta a isso. Você comentou nessa questão lá em Portugal, claro, um constrangimento ali, né, porque ele está em outro país atacando, né, um país que é aliado ali, de Portugal também, né, e que, assim, enfim, você vai na casa dos outros e fica ali atacando, né, um outro governo. Não era oportuno aquele lugar, né, se ele tivesse em outros fóruns, né, em outros ambientes, talvez sim caberia uma crítica do presidente Lula, o que ele considera que deve ser criticado no Donald Trump, mas eu gostaria de ver, Neila e Sam, o presidente Lula com essa mesma
né, com esse mesmo empenho, com essa mesma verve, para assuntos internos do Brasil, né? A gente tem muitos problemas aqui que deveriam ser tocados pelo governo brasileiro e a gente não vê, né, essa mesma disposição para a briga do presidente Lula. Recentemente eu fazendo aqui uma curva, né, nesse assunto lá dos Estados Unidos, que é a reforma tributária impactando diretamente nas empresas aéreas que fazem voos internacionais. Então, a reforma vai taxar o passageiro, o preço da passagem aérea internacional, isso não é taxado hoje, vai subir o preço das passagens. O pessoal da TAP, por exemplo, que o presidente Lula está em Portugal, está bastante preocupado com isso, e não só eles, né, todas as companhias aéreas estrangeiras que estão aqui, e a gente não vê o presidente Lula falando sobre isso, daqui a pouco a gente não vai ter mais como viajar para fora do país, e esse é um tipo de custo, né, Neilissa, que a gente sente, ou quando a gente precisa viajar de fato, por alguma questão pessoal, quando a gente vai sair de férias, e isso impacta também todos os setores. Então, estou trazendo isso porque a gente não vê, né, esse mesmo empenho do presidente Lula para assuntos internos do país que deveriam ser tratados. O que a gente está vendo é um movimento ali do presidente de não fazer uma ponte de diálogo com o governo norte-americano, porque ele está no ataque, então quem está atacando não quer diálogo. A gente já viu isso acontecer lá atrás, na questão do tarifaço. O Trump recuou no final, porque ele tinha ali interesses, né? Ele não quer que o Brasil se aproxime da China de uma forma que inviabilize as relações com os Estados Unidos, porque está todo mundo interessado aqui nas terras raras brasileiras. Tem até recentemente, né, acho que a semana passada, foi anunciado uma empresa norte-americana que comprou, né, um espaço grande no Brasil com terras raras, e há uma preocupação com relação a isso também. Eles vão vender o que eles extraírem de lá só para os Estados Unidos, ou isso vai ser vendido para todos os mercados. Então, o Brasil é um país de bastante interesse dessas potências, né? Por conta disso, a gente está falando de tecnologia, são elementos essenciais, né, para a fabricação de celular, de bateria para os carros elétricos, e um presidente que não consegue pronunciar Twitter, né? Que nem é Twitter mais, é o X, que está reclamando que as discussões são feitas por e-mail, são feitas por meio das redes sociais. Sim, o mundo avançou e o mundo está se dando por essas plataformas de comunicação que são bastante democráticas, porque todo mundo tem acesso, embora também haja bastante excessos por ali. Então não é só o Donald Trump que usa o tweet para se manifestar, como praticamente todos os governos do mundo. Aí eu vou jogar também a bola para o Sam, porque ele vai saber falar melhor do que eu. Vou fazer uma observação, Andresa, que tem uma dessas falas que eu separei aqui, é uma que está com legenda em inglês. O presidente Lula está falando o seguinte, que o Cyril Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, o Trump meio que proibiu ele de participar ali do G20, que vai ser em Miami, ou seja, vai ser em território americano. E nessa fala, o presidente Lula diz o seguinte: não, eu falei para o Cyril Ramaphosa que ele tem que ir, a gente vai, e chegando lá, vamos ver se vão barrar. E é engraçado porque ontem, depois do delegado da PF ter expulso dos Estados Unidos, eu estava conversando com uma fonte, e é uma fonte que eu converso desde o governo Bolsonaro, lá, trabalho no governo americano, mas é uma pessoa que trabalha na burocracia, né? Não é ligada a nenhum governo. Então ela estava no governo Biden e permaneceu no governo Trump. E uma coisa que ele me perguntou, na verdade, é o seguinte: se o FBI tivesse agido no Brasil da forma que a Polícia Federal agiu aqui, no caso do Ramagem, qual seria a reação do seu governo? Então o presidente Lula fala em soberania, e acertou muito quando adotou esse discurso de soberania, quando de fato aí houve uma tentativa de enfraquecer esse ativo do Brasil aí, essa questão da soberania nacional. Só que é engraçado, quando é o contrário, então ele se propôs ali a levar o presidente da África do Sul para Miami e ver o que acontece lá. Então, a Miami é um território soberano dos Estados Unidos. E nesse caso aí do Ramagem, embora assim não esteja tudo 100% claro, a avaliação no Departamento de Estado é que houve uma invasão à soberania dos Estados Unidos, porque se existe um pedido de asilo, cabe aos Estados Unidos decidirem: olha, essa pessoa vai ficar asilada aqui, é uma decisão soberana dos Estados Unidos, ou não. Essa pessoa não merece o asilo, aí ela pode eventualmente até ser deportada. Da mesma forma que retirar o visto diplomático e expulsar o delegado da PF é uma decisão soberana do governo dos Estados Unidos. Pode haver reciprocidade, mas é uma decisão soberana. Então, é curioso que a retórica da soberania, que funcionou muito com o presidente Lula, em alguns momentos foi até necessária, não funciona quando é o inverso. Parece que, sim, só o Brasil, às vezes, tem o direito à soberania ali,
mas existem decisões soberanas dos outros estados também. Isso às vezes fica um pouco confuso ali na fala do presidente, pelo menos essa é a minha avaliação, ouvindo ele falar agora que ele levaria o presidente da África do Sul para Miami, sendo que o presidente dos Estados Unidos disse que não quer ele lá. É um pouco contraditório, né? Um ponto definitivo em que a gente consegue perceber é que essa é uma pauta eleitoreira do presidente Lula, essa questão de bater no presidente Donald Trump, quando ele decide revogar, proibir a entrada daquele assessor do governo de Donald Trump aqui no Brasil, assessor que ia visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Então, Alexandre de Moraes negou esse pedido, por conta de ser o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, da trama do golpe, relacionada a Jair Bolsonaro, e o presidente Lula negou a entrada desse assessor de Donald Trump aqui no Brasil. Isso nunca havia acontecido, jamais havia acontecido, a gente viu isso acontecer neste ano. Então, primeiro ponto, a gente consegue perceber que é uma pauta eleitoreira, então proíbe-se a entrada de um assessor do governo Donald Trump que viria conversar com Jair Bolsonaro. Desde o ano passado, quando o presidente Lula fez uma última viagem à Ásia e que ele havia prometendo que teria encontros com Donald Trump, até para falar da questão das terras raras mesmo, esse encontro, essa reunião com Donald Trump não aconteceu. A gente não viu essa reunião que seria marcada nos Estados Unidos. O próprio chanceler Mauro Vieira falou várias vezes que essa reunião seria marcada, essa reunião não foi marcada entre Donald Trump e o presidente Lula, pelo visto agora não vai ser marcada mesmo. E depois disso não vimos mais contato entre os dois. E para quem não se lembra, porque é bom lembrar, no ano passado houve uma petroquímica, né? Não era nem uma química, era uma petroquímica. O presidente Lula disse que havia uma conexão incrível entre os dois, uma puxação de saco do caramba entre o presidente Lula e Donald Trump, e agora virou de lado muito rapidamente. Então, chegou o ano das eleições, o presidente Lula chegou num ponto, Andrés, em que ele precisa de narrativas. A gente vem batendo muito isso aqui no Metrópolis. Ele precisa mostrar para o público, para a população brasileira, que ele tem projetos. E um dos projetos é a questão da soberania, que vocês dois defenderam aqui muito bem. E a Andresa vai trazer para a gente, já que estamos falando das viagens do presidente Lula, porque ao ser questionado sobre os custos das viagens internacionais,